Bom, na aula passada, então, a gente viu sobre animações, né? A gente fez a nossa primeira animação aqui, a gente entendeu todos os conceitos de keyframes e como é que a gente aplica uma animação em um elemento HTML através de uma classe CSS. Complicado falar, né? Mas é isso que a gente fez na aula passada, né? Então tá, mas esse exemplo que eu mostrei aqui, ele não é muito prático, ele não mostra um uso disso no dia a dia, numa interface real, tá? Então agora, nessa aula, eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode usar isso, tá? Você pode só observar essa aula se você quiser, ou se você quiser ir fazendo junto, você pode fazer também. Eu estou falando isso porque às vezes pode ficar um pouquinho complexo de você ir fazendo ao mesmo tempo que eu aí, e aí talvez você perca um pouco do flow, de como eu estou fazendo e de como eu cheguei ao resultado final. Então talvez seja mais interessante você só assistir e depois você faz, depois que você assistiu uma vez, beleza? Mas fica a seu critério, se você conseguir ir fazendo junto comigo, tudo bem também. De qualquer forma, no nosso projeto final, que vai ser uma interface completa, de um site completo, a gente também vai usar essas animações, tá? Mas aí eu vou tentar fazer essa aula mais fluida, mais rapidinha, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, eu quero explicar para você uma questão de cross-browsing, tá? A gente já comentou sobre cross-browsing em aulas anteriores, que é o quê? Compatibilidade entre navegadores, tá? As transformações de CSS, nem todos os navegadores aceitam elas e renderizam do mesmo jeito, tá? E aí existe uma coisa que chama vendor prefix, tá? E aí a gente usa esses vendor prefix para quando a versão do navegador ainda não aceita nativamente. É como se estivesse numa versão de testes, digamos assim. E para o navegador entender, a gente coloca isso aqui, ó, WebKit, hífen WebKit transform, hífen Moz transform, hífen MS transform, tá? E isso serve para o quê? WebKit é para o Safari a partir da versão 4. Moz é para o Firefox a partir da versão 5. MS é para o Internet Explorer, se não me engano, 8 e 9, tá? E aí o Transform normal, ele já serve da versão do Internet Explorer 10 em diante e Firefox do 29 em diante. Então, se a pessoa estiver usando um navegador muito antigo e você ainda quiser que o Transform funcione para ela, né, você é obrigado a usar esses vendor prefix aqui, tá? Beleza, dito isto, vamos fazer componentes de interface na prática, tá? Eu vou fazer o seguinte, esse exercício aqui, eu vou salvar os arquivos dele e vou criar agora um novo arquivo baseado nesse aqui, tá? Eu vou só abrir o nosso index aqui, vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou fechar aqui, vou criar uma nova pasta, tá? Que vai se chamar arquivos aula animações CSS02. Beleza. E aí, então, nessa pasta, eu vou abrir essa pasta dando Ctrl O ou Command O, se você estiver no Mac. Vou lá na minha pasta, vou abrir ela, tá? Vou criar o nosso index.html aqui, novo, e vou colar o código do index que eu acabei de copiar. Então, eu venho aqui, crio o nosso index.html. Também já vou criar o nosso style.css, os dois na mesma pasta. E aqui no nosso index, então, eu vou dar um Ctrl V, só vou mudar o título aqui para 02, tá? Que é a nossa aula 2. E aqui, então, vou salvar o nosso index, tá? Deixa eu esconder essa coluna aqui, belezinha. Então aqui, essa div agora, ela vai se chamar btn, tá? A classe dela. Então vai ser um botão, será o nosso primeiro exemplo. Como que a gente usa animações em um botão, então? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar os nossos keyframes, tá? Então tá, keyframes. E aí eu vou chamar vou chamar btm anim, tá? Isso é uma prática que eu uso, essa nomenclatura, você pode colocar o nome que você quiser, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar
0%, tá? Abre e fecha. 50%, abre e fecha. Opa. Enfim, deixa eu dar um Enter aqui também já. E 100% abre e fecha. Beleza. O que eu quero que aconteça? Primeiro eu vou definir as características do nosso botão, tá? Então eu venho aqui, btn, tá? Que é a nossa classe. Esse btn ele vai ser uma tag do tipo A, tá? Que é mais adequada. Vamos fazer tudo certinho, tá? Por enquanto ele não vai ter nenhum href. A gente pode até colocar aqui href, tá? Que seria o link. Só que a gente não coloca link nenhum, a gente coloca um jogo da velha aqui, beleza? Tá, vamos formatar o nosso botão. Nosso botão ele vai ter uma largura de 200 pixels, vai ser um botão um pouquinho grande, uma altura de 64 pixels, vamos colocar assim. Ele vai ser display block. Ele também vai ter um border radius de... vamos colocar 4 pixels, vai. Vou colocar 6 para ficar um pouquinho mais arredondado, tá? Beleza. Ele vai ter um border radius de 6, tá? O que mais que ele vai ter? Ele vai ter um border, e aí vai ser a nossa cor de borda, tá? Border. Ele vai ter uma borda de 2 pixels, sólida. E a cor vai ser, vamos colocar, blue mesmo, tá? Azul. Ele vai ter um padding 0 em cima e embaixo. Na verdade, eu não vou colocar padding não vai precisar. Beleza. Vamos só escrever algum texto dentro do nosso botão. Meu botão. Só para a gente visualizar como está ficando, tá? Outra coisa que eu vou fazer, já para agilizar, eu vou colocar um margem 100 pixels em cima e embaixo e alto, para ele ficar centralizado na nossa página, tá? Vou lá no nosso arquivo, tá? E vou abrir ele no nosso navegador. Beleza. O nosso texto, a gente precisa formatar ele agora, então vamos lá. Font Family. Eu vou colocar Arial, Helvética, Sans Serif, padrãozinha. Text Align. Center, Line Height, a mesma altura do botão para ele ficar centralizado verticalmente, então 64 pixels, tá? E eu vou colocar o Text Decoration, que é para remover aquele nosso underline lá, né? None. Beleza, com isso o nosso botão está criado. Falta criar um color aqui, tá? Eu vou colocar um color de uma cor... pode ser esse tom de pink aqui. Beleza. Vamos ver como ficou. Esse é o nosso botão, tá? Deixa eu dar um zoom, só para ficar um pouquinho maior aí para você. Beleza. Acho que tá dando para ver legal, né?